entendeu? Bom, eu fiz uma apresentação do primeiro capítulo de Gênesis. Agora eu vou pedir a Deus que nos inspire, né? E vou tentar passar aquilo que eu entendi de Gênesis. Quando eu comecei a ler as escrituras, eu comecei a ter alguns insights, comecei a ter alguns questionamentos, né? E eu vou procurar ser o mais objetivo e simples possível, porque o que está em jogo aí é o conhecimento da verdade, né? E naturalmente ao longo desses vídeos, ao longo dessas pregações, a gente vai ver, né? Não que eu tenha intenção, eu vou procurar ser o máximo educado possível, eu procurar ser o mais educado possível. Mas é claro que naturalmente a própria escritura vai ser. O meu objetivo aí é evidenciar a verdade, sabe? Não que eu seja a verdade, não que eu tenha a pretensão de ser o líder da verdade, não. Mas eu quero evidenciar o que está escrito aqui, como sendo essa a verdade absoluta. A verdade que nós entendemos como verdade no meu entendimento é aquilo que vem de Deus. Porque uma coisa é o que Deus nos ensina através dos seus profetas, através do próprio Filho, né, Yeshua, e outra coisa é aquilo que nós compreendemos daquilo que nos foi passado, né? Deus sempre zelou e zela pela verdade, essa é a minha convicção, tá? Mas nós podemos, por sermos humanos, como eu havia dito no outro vídeo, no primeiro vídeo ali, da leitura do Gênesis, nós, por sermos humanos, muitas vezes por termos vaidades, muitas vezes por termos pretensões, interesses, nós, por sermos fracos muitas vezes na carne, não temos a coragem que nos é necessária, nós acabamos sucumbindo na mentira, vamos dizer assim, ou verdade ou é mentira, né? Não existe meio termo. E nós acabamos sucumbindo às paixões humanas, ou seja, Deus nos trata de nos dar uma direção, né? Nos dá uma direção e nós achamos muitas vezes melhor deixar aquilo de lado, porque pode ofender aquele que é o rico da congregação, ou aquele que é como é que se diz o termo? Uma pessoa importante no nosso meio, né? Então a gente vai deixando, vai tratando daqui, dali, vai manipulando as coisas. E quando eu tive esse chamado, não foi para isso. Esse chamado é para que a verdade seja esclarecida, tá? De forma a alcançar o coração das pessoas, tá? Ao ponto de que haja uma libertação interna. Porque não tem como fugir, né, do que eu vou falar agora. Há 2000 anos existem as religiões. Né? Há mais de 2000 anos existem as religiões. Né? O espírito religioso. E não é isso que nós queremos. Nós não queremos evidenciar doutrinas, evidenciar dogmas que sejam humanos. Nós queremos evidenciar a verdade que Deus transmitiu à humanidade. Existe um propósito de Deus ter se manifestado com os antigos profetas e estar se manifestando conosco até o dia de hoje. Não há desculpa para o ser humano, porque Deus sempre tratou com a humanidade. Haja visto o que está escrito em Gênesis. Deus criou todas as coisas, né? Ao meu ver, Deus, eu não posso definir Deus, seria muita pretensão da minha parte definir Deus. Mas quando eu olho a criação, quando eu analiso as coisas que foram criadas, quando eu pego uma parte do nosso corpo, vamos pegar ali, vamos pegar no nosso globo ocular, né? Existe uma ciência muito alta por trás de tudo isso. Existe algo que está intrínseco na criação, que é algo de mais alto, é uma ciência muito alta. A própria Bíblia diz que é uma ciência tão alta que nós não podemos alcançar. Mas nós podemos ter um pouco de bom senso e perceber que existe uma inteligência por trás de tudo isso. Se nós analisarmos parte por parte do nosso corpo humano, e todo esse corpo humano em harmonia com tudo que está fora, com a terra que produz o alimento para que o corpo humano se mantenha vivo, o ar, né, que está ali cientificamente planejado para que nós possamos alimentar essa usina, que eu digo que, né, eu brincando, eu falo que é uma usina nuclear, né, o nosso corpo, uma pequena usina. Então existe uma ciência por trás de tudo isso. Então se o ser humano não tiver essa graça de Deus,
né, com ele, porque nós podemos usar o nosso livre-arbítrio, ou de alguma forma, algo em nós, para rejeitar essa presença, ou nós podemos usar a nossa inteligência para buscar alcançar essa inteligência superior que é Deus. E quando nós fizemos isso através da nossa oração, da nossa busca sincera, esse Deus que eu acredito que é maravilhoso, que eu não consigo definir, mas que eu posso ver a maravilha dele nas maravilhosas coisas que ele criou, a gente alcança ele nos alcança, né? Nós alcançamos e ele nos alcança. E ali existe ali se dá o propósito eterno de Deus, que é interagir com a sua criação. Então, em Gênesis, nós podemos ver que Deus criou todas as coisas para a nossa alegria, para o nosso prazer, né? Ele arranjou todas as coisas, mas eu vou mais a fundo, né? Como eu falei no início desse vídeo agora, eu sempre tive um espírito muito questionador. E um dia, nessa minha oração sincera, eu disse: Senhor, as Escrituras falam de Ti, falam das Tuas maravilhas, a gente tem visto no exercício da vida, do dia a dia, as coisas que Tu falou se cumprindo, né? Se revelando no nosso dia a dia. Mas eu gostaria de saber uma coisa, Pai. Por que nós somos criados? Por que Tu criou o ser humano, o gênero humano? Por que Tu arranjou tudo isso ao nosso redor? As águas, os ares, a terra, a natureza, os animais. Quando eu paro, penso sobre essas coisas, eu me arrepio e me emociono. Porque eu sempre digo que eu sou uma pulga, eu digo como foi Davi, eu digo a mesma coisa que disse Davi para Saul. Eu sou uma pulga, nós somos pequenos demais. Mas por algum motivo que eu quero compartilhar com vocês, Deus viu algo em mim que até mesmo eu não consigo enxergar. E em algum momento eu consegui ter um insight, né? Quando eu fiz essa oração, veio o insight. Eu entendo que nós somos criados por Deus, por essa ciência tão alta e maravilhosa. Nós somos criados por Deus para ocupar um espaço que hoje haja vazio nos céus, nos terceiros céus, que é o espaço que foi deixado pelos anjos que habitavam com ele. A Bíblia diz, ao longo do tempo nós vamos chegar lá, ao longo da leitura, a Bíblia nos diz que houve uma grande batalha no céu, né? E que essa batalha teve um líder dessa batalha que arrebatou uma terça parte dos anjos celestiais. A Bíblia diz que Miguel, com seus anjos, pelearam e que não houve mais lugar para esses anjos. E a Bíblia diz que esses anjos foram precipitados para as regiões ínferas, ou seja, para as regiões inferiores, que a Bíblia relata que eles andam ao derredor da terra. Então, as regiões inferiores, né, com relação à morada celestial, é a nossa região onde nós, humanos, habitamos. E então, a partir dessa batalha, houve uma batalha no céu, onde os anjos abandonaram o seu domicílio e foram jogados para essa região onde nós fomos colocados logo depois. Aí talvez a pergunta seja feita assim, tá? Então, por que nós somos criados e por que Deus não criou outros anjos para ocuparem esses lugares nas regiões celestiais ao nível do terceiro céu? Porque Deus é inteligente. Deus é inteligente. Deus é um ser extremamente inteligente. E eu, como sendo uma pulga, consigo perceber isso, quanto mais Deus. Se eu estivesse no lugar de Deus, eu jamais cairia no erro letárgico de novamente criar outros anjos sem imputar uma condição. Foi aí que entrou o desejo de Deus de criar o homem. Por isso ele diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então, eu percebo assim. Antes da criação do homem, houve a batalha, houve um desacordo. Por algum motivo, eles entre si se desacordaram. Talvez porque Deus tivesse de manter uma linha de raciocínio onde ele reina. E alguns anjos não quiseram
seguir essa submissão, né? Embora fizessem parte desse conselho celestial, eles acharam melhor abandonar o domicílio e não tiveram mais lugar no céu. Deus, um dia, sentado no seu trono, desejou, olhando aqueles lugares vagos, né, nas regiões celestiais, né, muitos anjos faziam parte da orquestra sinfônica celestial, cada um tinha o seu lugar lá, mas quiseram seguir esse anjo rebelde e foram jogados para cá. E Deus, desejando ocupar aquele espaço, que ainda há vago, desejou criar o homem. Colocando, em vez de criar os anjos e colocarem lá como foi criado um dia, ele colocou o espírito dele num corpo físico. Esse corpo físico tem um papel para nós na criação. Somos seres espirituais. A missão do corpo físico é sujeitar o homem nessa natureza, para que o ser espiritual que somos nós possamos dominar sobre a carne e escolher as coisas do espírito. O nosso corpo é como se fosse uma prisão para o nosso espírito, sujeitando o nosso espírito às frequências materiais que nos impelem. Essa frequência material nos impele a sentir ciúme, a sentir fome, a dar importância para as coisas que são temporais, muitas vezes deixando as coisas mais excelsas, que são as coisas espirituais, em segundo plano. Vou dar um exemplo. Um homem que casa com uma mulher, que se acasala com uma mulher, que é unido por uma mulher pela vontade de Deus, porque a Bíblia diz que o que Deus une o homem não separe o homem. O que une um homem a uma mulher é uma atração que se dá, que está intrínseco em nossa natureza espiritual e física. Quando duas pessoas se unem, qual o papel de um homem e de uma mulher? Respeitar aquela pessoa, né? Respeitar. Claro, o que nós consideramos respeitar e o que é certo e errado, muitas vezes para Deus é visto de uma outra forma. Mas o básico é zelar por aquela pessoa, é procurar ser fiel àquela pessoa, é procurar o equilíbrio matrimonial. Mas a nossa carne, muitas vezes, nos leva a fazer diferente, a agir diferente. Não digo que sejam todas as pessoas, mas a natureza humana nos leva a mentir, nos leva a trair, nos leva a agredir, a machucar, a ferir com palavras, a adulterar, né? Então, essa é a nossa natureza humana querendo se manifestar, tendo em vista que a vontade de Deus é que nossa natureza espiritual prevaleça. Então, isso é a nossa luta. Então, quando nós exercitamos isso, nós vamos vencendo e vamos nos aproximando cada vez mais do plano eterno de Deus. Só um exemplo que eu estou dando, tá? Então, Deus criou o ser humano para que o ser humano, estando numa condição física, ele pudesse, ao receber a ordem que foi dada pelo Pai, lá em Gênesis, quando ele disse: de toda árvore que está no jardim comereis, mas da árvore que está no meio do jardim, ali ele colocou uma ênfase no centro das atenções, dela não comerás, porque se dela comeres, certamente morrerás. Tá? Então, eu vou dar uma pausa nesse vídeo para que não fique muito longo. No próximo vídeo, nós damos continuidade. Obrigado.